Fala, turma. Hoje a gente vai continuar nossos estudos de teoria dos grafos, sobre teoria dos grafos. E hoje o tema é listas de adjacência. Bom, eu já preparei aqui todo o material para a gente poder desenvolver. E a segunda etapa da aula é mostrar a nível de implementação como que a gente constrói uma lista, as listas de adjacência aqui para representar o nosso grafo. Antes eu quero recomendar para vocês a leitura do mangá, que seria Death Note, que eu tô lendo esse mangá e eu recomendo que vocês comprem essa edição aqui, ela é bem bacana. Se você estiver comprando pelo link da descrição, também você ajuda o canal, então é uma forma de contribuir para a produção desse conteúdo. E a inspiração desse grafo é justamente nesse mangá. O Light Yagami, ele recebe, na verdade ele encontra o Death Note, que foi deixado pelo Shinigami, por um Shinigami, e aí ele começa a escrever. E eu usei isso como referência, o nosso grafo seria para representar as pessoas que ele escreve nesse Death Note e a árvore genealógica dessas pessoas. Quais são as outras pessoas que essas pessoas têm vínculo parentesco. E aí, como já existe um personagem chamado L no Death Note, eu resolvi nomear todos os nossos vértices com letras do alfabeto. Aqui eu já preparei para vocês essa simbologia aqui, ó, seria uma lista, a representação de um vetor, uma lista em alguma linguagem de programação, um conjunto no caso. E aqui a gente tem as nossas 4 listas encadeadas que vão representar cada um, encabeçadas por cada um de nossos vértices. O vértice A, um nó, uma lista encadeada que é encabeçada pelo vértice A, pelo vértice N, pelo vértice B e pelo vértice L. Então, para a gente montar nossa lista encadeada, a gente vai precisar de considerar esse nó, esse valor desse nó cabeça e ver se no nosso grafo se existe uma aresta partindo desse vértice cabeça e chegando e alcançando, na verdade, esse vértice destino. Então vamos primeiro montar essa primeira lista de adjacência aqui. O vértice A, ele parte ele tem uma aresta partindo do A e chegando no L. Então a gente pode montar um novo nó aqui na nossa lista encadeada, onde a gente vai ter o vértice L e a gente vai ter a nossa lista, nosso nó da lista encadeada A apontando para esse novo nó L. Da mesma forma, ainda considerando o A como a cabeça da nossa lista encadeada, a gente vai verificar se o A tem alguma outra aresta que parte dele. No caso, existe uma aresta N. Então a gente vai montar um novo nó, criar um novo nó e fazer com que esse nó tenha como valor N, e a gente vai fazer com que esse nó que tem o valor L aponte para esse outro nó com valor N. Como não tem mais nenhum outro vínculo do A com nenhuma aresta partindo do A para outro vértice, então aqui a gente já pode considerar como fim nó que vai finalizar. Eu vou representar aqui com essa notação aqui como o fim da nossa lista encadeada. Da mesma forma, a gente pode representar essa lista encadeada de baixo, encabeçada pelo vértice N. A gente verifica quais arestas existem partindo do N e quais são os destinos dessas arestas. No caso, ela só tem uma aresta que parte do N e chega no B. Então a gente vai ter mais um nó na nossa lista encadeada, encabeçada pelo N, e o destino vai ser o B. Ótimo. E a gente pode também representar que esse nó N, com valor N, ele vai ter um próximo nó com valor B.
E da mesma forma a gente vai ter a finalização dessa lista. Porque não tem mais nenhuma outra aresta partindo do N e chegando em algum outro vértice do nosso grafo. Da mesma forma, agora a nossa próxima lista encadeada, encabeçada pelo vértice B. O vértice B ele só tem um outro vértice que tem aresta que parte dele chega nesse outro vértice, que é, no caso, essa aresta do B que tem destino no N. Então a gente vai ter um novo nó aqui com valor N, porque e a gente vai ter também esse próximo elemento desse nó, valor B, apontando para esse outro nó com valor N. Na última, o L ele tem duas arestas, B e A. Então a gente já pode pegar toda essa estrutura aqui de cima, porque vai ser uma estrutura bem similar aqui embaixo. Onde a gente vai ter o A, o L apontando para o A, então a gente pode preencher aqui com o A. Não importa a ordem que está sendo organizada essa sequência de nós, de valores de nós. Então aqui a gente pode colocar o B, que também o L aponta para o B. Dessa forma a gente tem um conjunto de listas encadeadas, encabeçadas pelos nossos vértices e representando todas as arestas possíveis do nosso grafo. É dessa forma então que a gente constrói uma representação de um grafo usando listas de adjacência. Agora a nível de código eu vou mostrar uma implementação para vocês que ficou bem interessante. Aqui a gente tem o nosso list node, que seria o nosso nó da lista encadeada, que ele tem como atributos, essa classe tem como atributos um valor e um próximo elemento. É uma implementação bem simples. Aqui a gente tem todas as nossas arestas do nosso grafo, e aqui a gente tem uma lista com todos os nossos nós, seriam os nossos vértices. Aqui a gente tem de fato um utilitário, um método que cria a nossa lista de adjacência, onde recebe um conjunto de nós, de arestas na verdade, e também um conjunto de vértices. Aqui eu coloquei um número de nós, mas essa variável não foi usada, porque a lógica foi diferente. Aqui eu tenho uma lista sendo instanciada, que já é a nossa lista que vai armazenar o conjunto das nossas listas encadeadas. Essa variável adjacência list. Aqui eu itero sobre todos os nós, que são os nossos vértices. Defino o nó, a cabeça, na verdade, dessa iteração como esse nó, com o valor desse nó, que seria a cabeça da nossa lista encadeada, que vai surgir a partir daqui, e já coloca essa lista encadeada no nosso conjunto de listas encadeadas. Essa cabeça, essa referência para a cabeça dessa lista encadeada recém-criada. Além disso, eu também crio uma variável auxiliar chamada current, que vai receber como o valor inicial esse nó que a gente criou aqui. Vocês vão ver qual que vai ser a utilidade dele à medida que o algoritmo for executando. Aqui eu faço um outro for, um outro loop, um outro laço de repetição para poder encontrar os destinos, para passar por todos os destinos possíveis, que seriam todos os vértices possíveis. E aqui eu monto uma possível aresta do nosso grafo com o valor da cabeça da nossa lista encadeada de referência, que seria, a cada laço vai ser uma nova lista encadeada encabeçada por um dos nossos vértices. E aqui como destino eu coloco esse destino que a gente vai iterar sobre todos os vértices possíveis. Então a gente vai fazer vai testar todas as possibilidades e verificar se elas existem dentro do nosso conjunto de arestas. Caso exista,
é, é, esse valor do nosso vértice da cabeça da nossa lista encadeada vinculado, existe uma aresta que parte desse valor dessa cabeça que para esse destino específico que vai ser alterado à medida que o laço for executando, eu vou definir como o próximo elemento da minha lista encadeada atual, como do meu nó da minha lista encadeada atual, como um novo nó, e esse novo nó ele vai ter como valor esse destino. Assim como a gente fez aqui no ScaleDraw, lembram que eu instancio um novo nó, correto? E esse novo nó, ele aponta, ele na verdade, eu faço com que o meu nó anterior ele aponte para esse novo nó, e esse novo nó ele vai ter o valor de destino da minha destino da minha aresta. E o próximo vai ser definido como nulo por enquanto, e depois a gente vai verificar se existe alguma outra aresta e criar um novo nó com esse novo valor da aresta do destino, esse novo vértice de destino dessa nova aresta e assim por diante. Por isso que eu defino novamente o current como esse nó próximo, porque eu sempre imagine esse current como um ponteiro que vai sempre estar apontando para o nó atual. Então, primeiro é a cabeça. Aí a cabeça ela vai apontar para nada no início, nessa etapa aqui, ó. Que eu criei a cabeça e aqui nessa etapa aqui, ó, o current ele vai estar sempre apontando para lugar nenhum. Vai ter o seu valor, que vai ser o valor do vértice, mas o próximo elemento dessa lista, desse nó, na verdade, não vai ser nulo. E aí depois, quando eu encontro uma aresta, eu faço o próximo elemento, que seria esse ponteiro que está nesse quadrado aqui, apontar, ou seja, esse igual, eu atribuo, no caso seria a representação dessa seta, para uma nova lista, um novo nó de lista encadeada, que seria esse conjunto aqui, com o valor desse vértice destino. Então, por enquanto, eu não tenho essa parte aqui, essa seta partindo, só tenho esse nó sendo criado e esse nó, esse próximo elemento desse nó apontando para lugar nenhum, para nulo. Aqui no elemento de baixo, eu estou dizendo que eu quero que o meu nó atual, no caso esse ponteiro current, vamos colocar até o current, ele comece a não apontar mais para esse nó cabeça, mas sim essa referência do current, ela vai começar a apontar para esse novo nó aqui que a gente definiu. Compreenderam? Espera aí, só esse current vai começar a apontar para esse novo nó. Por isso que eu faço essa linha aqui, ela faz a linha 19 faz exatamente isso. Faz o current apontar para o novo nó. E depois, quando eu faço uma nova iteração, ele vai buscar uma nova aresta e o meu current ele vai estar. Por isso que eu também coloco como head e não como current.val aqui para colocar como a minha referência para poder encontrar as arestas. Eu coloco sempre a cabeça, porque é a cabeça que vai fazer com que essa lista encadeada ela expanda, ela cresça, ela tenha um novo elemento. E não é o elemento atual. Caso eu encontre uma nova aresta, esse current.next, então esse current aqui .next, ele vai ser um novo nó com o valor do destino. E eu faço exatamente a mesma coisa novamente, de apontar o meu current para o novo nó que foi criado. E aí vai iterar sempre até o final da lista de vértices. Quando finalizar, eu vou criar um novo nó cabeça, encabeçado por um dos meus vértices
que ainda não teve lista encadeada criada para ele, e fazer o mesmo processo de incluir ele no nosso conjunto de listas encadeadas, definir o corrente com a cabeça, iterar sobre cada um dos nós, verificar se existe, quais os vértices, quais arestas na verdade existem, e fazer esse processo de vínculo, de criação de novos nós, e a geração de fato da lista encadeada completa. E no final das contas eu retorno essa lista encadeada, e aqui a gente pode já fazer. Aqui eu estou fazendo só a chamada a esse método, e aqui eu estou iterando sobre cada uma das listas encadeadas desse nosso conjunto e verificando todos os valores os próximos valores até o fim. E aqui eu estou apontando para o próximo e para a próxima, no caso, o próximo elemento, enquanto o meu corrente ele for existir. No caso, isso aqui tá dizendo, eu coloquei como linked list, mas poderia ser linked node, que até faz mais sentido. Na verdade, node poderia ser node. Faz até mais sentido, porque cada na verdade elemento desse nosso vetor aqui, na verdade é um list node. Então eu posso colocar na verdade como um list node. Fica até mais claro para explicar essa parte de baixo. Cada list node aqui eu na verdade inicio eu passo por cada um dos meus list nodes que estão cadastrados na minha lista de listas encadeadas esse meu conjunto de listas de adjacência. Aqui eu pego o nó cabeça primeiro e eu vou iterar enquanto o meu nó atual ele for um nó válido, um nó que existe, não for diferente de nulo, eu vou printar o valor dessa forma e também vou printar uma seta para próximo no final desse print aqui. E além disso eu vou printar se tiver um próximo, na verdade eu vou printar isso aqui. Caso contrário, eu vou printar um /n para poder saltar a linha. E no final depois desse print desse nó, eu vou fazer o meu nó atual apontar para o próximo nó e fazer assim até enquanto o meu nó atual ele for válido. Quando eu chegar no final da lista encadeada encabeçada por um dos meus list nodes que estão armazenados aqui, eu vou sair desse loop. Eu vou simplesmente ir para o próximo nó cabeça que está armazenado aqui. Vamos executar isso, que eu já enrolei demais para executar. Aqui eu vou executar Python adjacência list.py. Perfeito, exatamente como não tem ordem muito clara, vocês perceberam que o N veio primeiro do L aqui na nossa resposta, e aqui foi o contrário. Nossa ilustração, a gente colocou o L primeiro, mas isso não tem importância. A ordem não importa, a ordem dos nós não importa. Aí depois o N com o B apontando para o N, o L apontando para o A e para o B. Perfeito. A gente tem uma representação da nossa lista de listas de adjacência, nosso grafo por meio de lista de adjacência concluída com sucesso. Bom, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. De fato, foi um conteúdo muito rico sobre listas de adjacência, onde a gente tentou explorar o máximo desse tema, tentou exaurir tudo que tinha para dizer sobre esse tema.
Eu espero que vocês tenham entendido tudo, igual eu comentei com vocês também. Se vocês quiserem contribuir com essa série, adquiram os livros que eu deixo na descrição, pois eles me dão uma certa comissão. E como eu não remunero o canal por monetização, é uma via de contribuir para que esse conteúdo ele se mantenha sendo feito da melhor forma possível e mantenha o nível de interesse e dedicação nessa montagem desse material para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, que ajuda muito o canal também. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.